Senta que lá vem a história. Olá, meus queridos alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Estou com saudade de vocês e eu tenho uma notícia, eu tô aqui feliz, que o papai tá feliz aqui, Nasceu a minha linda filha Ana Sofia, imagina a minha alegria, tá? Tá certo, eu tô dormindo menos, mas tô muito feliz, tá? Então, agradeço a oração de vocês, tá? E estou muito feliz, tá? Vamos lá então? Vamos falar de um assunto bem tranquilo, tá? Guerra Fria. Vamos falar sobre a Guerra Fria. Vamos, um resuminho para vocês, tá? Assista esse vídeo porque vai ajudar na prova de vocês, tá? Vamos lá então. A Guerra Fria tem início logo após, presta atenção. É importante saber o início e o fim, tá? A história é assim. Vamos lá. Então, a Guerra Fria tem início logo após a Segunda Guerra Mundial, então logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Lembrando que a grande vilã Alemanha, Adolf Hitler, tá? Junto com seus aliados, em especial os japoneses, porque os japoneses são persistentes, lembra disso? Que Adolf já tinha perdido, ele se matou, enfim, acabou, e os japoneses, não, vamos enfrentar, tá? Vamos lá lutar, luta, né? E soltaram 2 bombas atômicas para ver se os japoneses paravam com isso, tá? Porque eles persistiram. Lembra que do filme também tem um filme que eu sugiro que vocês assistam, Até o Último Homem, eles estão lutando em terras japonesas, tá? Tem outro filme também, Invencível, que fala sobre isso também nesse período, tá bom? Mas daí começa a Guerra Fria, tá? De um lado está os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética. Como assim, professor? São os dois vencedores, né? A Rússia e os Estados Unidos, praticamente são os dois vencedores da Segunda Guerra Mundial. E eles começaram a ter conflitos? Sim, meus queridos, porque eles tinham um pensamento diferente. Então, de um lado estavam os Estados Unidos e a União Soviética. Essa é a Guerra Fria, é o conflito entre eles, tá? Não surgiu-se um conflito, por isso que fala Guerra Fria, um conflito ibérico, porque o pessoal imaginava, se tem uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, porque a Rússia começou a unir vários países, tá? Começou a juntar, por isso que a União Soviética, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, uniu-se e de um outro lado dos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá então. Estados Unidos e a União Soviética vão disputar a hegemonia política, econômica e militar no mundo. Porque se tivesse um conflito bélico, o que é o conflito bélico? Armas, ia acabar o mundo, gente. Porque ambos estavam já... A bomba atômica era fichinha. Os Estados Unidos já estava nessa área 51, né? Começaram a formar já bomba, não só bomba atômica, a nuclear, a União Soviética também, tá? Então eles vão disputar a hegemonia. O que é hegemonia? É assim, quem vai mandar no mundo, na política, na economia, tá? Então a União Soviética possui um sistema socialista baseado na economia planificada, partido único, partido comunista, igualdade social, mas em contrapartida a falta de democracia, tá? Então a União Soviética defendia o quê? Vamos dividir, em teoria, tá? Vamos dividir, todos vão ter que pensar de uma forma igual, tem que vestir, para que vestir roupa diferente? Não, vamos ter todo mundo igual. O problema é que é ser humano, tá? Não é por causa, é o ser humano mesmo. Que na teoria é para ser todo mundo igual, mas na prática tinha a elite tendo riquezas, conquistas, enquanto a sociedade sofrendo, né? E do outro lado, os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, capitalismo, baseado na economia de mercado, sistema democrático. O que é democracia? É você eleger quem vai estar no poder, tá? Nós temos a democracia, aqui no Brasil é um país democrático,
Nós escolhemos quem vai ser o prefeito, governador, presidente, tá? E a propriedade privada. Essa terra é minha, eu comprei, esse produto é meu, não é do Estado, não é do governo, não é da União Soviética, é meu, eu conquistei, eu comprei, tá? Então, começou a ter o conflito, tá? Tem uma sugestão que eu vou passar para vocês, que eu gostei, tá? Que é o... Como seria o Superman? Que o Superman, né? Ele representa um símbolo americano, né? Mas como seria na União Soviética? E nesse filme curto até, vocês conseguem identificar as diferenças, tá? Entre os dois. Vamos lá então, meus queridos alunos. Então eu vou resumir algumas coisas para vocês. De 1940 até 1989, essas duas potências tentaram implantar em outros países e seus sistemas político-econômicos. Tá? Aqui já fala antes mesmo do fim porque a guerra ela acabou em 45, né? Mas já antes já estava tentando implantar já. A definição para a expressão Guerra Fria é de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate militar, uma luta militar, né, declarados entre os Estados Unidos e a União Soviética. Aí fica a questão, teve algum conflito? Teve. A guerra na Coreia, até hoje estão separados, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, até os dias atuais, tá? E no Vietnã, tá? Teve o conflito em Cuba também, tá bom? Cuba era democrático depois com Fidel Castro, os Castro, né? Se juntou com a União Soviética, né? Com os chineses e armaram, tá? Teve uma tensão lá que todo mundo achava que ia estourar a Terceira Guerra Mundial, né? Naquele momento lá dos mísseis. Tem muita história, gente. Então, mas o principal conflito teve Coreia e o Vietnã, tá? Então, eu vou falar para vocês agora, para encerrar aqui, tá? A paz armada, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Tá? A aula de hoje vai ser isso. Paz armada. Paz armada? Como que é, né? Imagina vamos ter uma paz. Guarde suas armas. Não, deixa a arma aqui. Isso que será uma paz armada, né? Não vamos entrar em guerra, mas vamos construir armas. Na verdade, uma expressão explica muito bem este período, a existência da paz armada. As duas potências envolveram-se numa corrida armamentista. Corrida atrás de armas, espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos países aliados. Tá? Lembrando que aqui no Brasil, os Estados Unidos influenciou até mesmo um golpe militar. Tá? Ajudou, tá bom? Nesta época, formaram-se dois blocos militares, cujo objetivo era defender os interesses militares dos países membros. Então, os Estados Unidos, aqui na América, pertencia ao ideal capitalista, mas aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não mexe aqui na América. E os Estados Unidos, nosso primo rico, começou a patrocinar, incentivar até alguns regimes militares, tá? Do outro lado, a União Soviética começou a unir, tá? A OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, surgiu em abril de 1949, era liderada pelos Estados Unidos e tinha suas bases nos países membros, principalmente na Europa Ocidental. Já o Pacto de Varsóvia era comandado pela União Soviética e defendia militarmente os países socialistas, tá? Então, organizações, tá? De um lado estava a OTAN, que era liderada pelos Estados Unidos, e do outro lado o Pacto de Varsóvia, tá? Então, quais são os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia? Tá? Na Varsóvia era a URSS, tá? Já vai pegar alguns países aí, Cuba, China, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha Oriental, lembra que a Alemanha foi dividida no meio, o muro de Berlim dividiu? Albânia, calma aí, muita calma nessa hora. Tchecoslováquia, tá? Atualmente não existe a Tchecoslováquia, foi dividido, tá? E a Polônia.
E a OTAN eram quem? Quem fazia parte da OTAN? Estados Unidos, claro, Canadá, Itália, Portugal, Inglaterra, Alemanha Ocidental, França, Suécia, Espanha entrou no ano de 82, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria e Grécia. E o Brasil, professor? O Brasil não tinha muito, né? Muito interesse, né? Getúlio Vargas mesmo entrou na guerra quase no final da guerra, né? Tinha algumas amizades lá com a Alemanha, enfim, né? Infelizmente o Brasil meia a parte dos acontecimentos históricos, infelizmente, tá? Ou felizmente, depende do ponto de vista, tá? Então, resumindo a aula de hoje, vimos o que foi a Guerra Fria, tá? Lembrando que a Guerra Fria foi uma guerra de ideologias, né? Na busca da hegemonia política e militar entre Estados Unidos e a União Soviética, beleza? O que vimos também? Vimos que teve uma paz armada, uma corrida armamentista, tá? E teve a organização da OTAN, tá? E do Pacto de Varsóvia, tá? Depois vamos ver mais. É só isso, meus queridos, é só um pouquinho. Guerra Fria é muita coisa, tá bom? Fica a próxima aula então, tá bom? Um grande abraço, professor. Até a próxima aula. Tchau pra vocês.